Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo estudaremos função injetora, sobrejetora e bijetora. Dizemos que uma função de A em B é injetora quando dados x1 e x2 pertencentes ao domínio com x1 diferente de x2, o valor da função f de x1 é diferente de f de x2. Em outras palavras, é equivalente a dizer que, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Vejamos o exemplo da função f do intervalo positivo ao intervalo positivo, definido por f de x igual a x ao quadrado. A forma mais conveniente de mostrar que uma função é injetora é a seguinte. Tome dois elementos x1 e x2 do domínio da função, tais que f de x1 é igual a f de x2. Se f de x1 é igual a f de x2, temos que x1 elevado ao quadrado é igual a x2 elevado ao quadrado. O objetivo para mostrar que a função é injetora, temos que concluir com operações matemáticas convenientes que x1 é igual a x2. Para isto, nessa igualdade, devemos inicialmente calcular a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Assim, temos que o módulo de x1 é igual ao módulo de x2. Na definição de módulo, como x1 é maior do que zero, temos módulo de x1 é igual a x1. Analogamente, como x2 é maior do que zero, temos módulo de x2 igual a x2, ou seja, x1 é igual a x2, provando que a função é injetora. Agora, analisaremos a função x ao quadrado, onde o domínio e o contradomínio da função é o conjunto dos números reais. Nesse caso, por causa do domínio, a função não é injetora, e para provarmos isto, basta tomarmos dois elementos do domínio que são diferentes, onde o valor da função de cada um deles coincide. Assim, dados 2 e menos 2, temos que g de 2 é igual a 4, que também é igual a g de menos 2, mostrando que a minha função g não é injetora. Dizemos que uma função é sobrejetora quando para todo y do contradomínio existe um x do domínio tal que f de x é igual a y. E uma função é chamada de bijetora quando esta mesma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Seja a função f definida por 2x mais 3. Note que dados x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, onde f de x1 é igual a f de x2, temos que 2x1 mais 3 é igual a 2x2 mais 3. Subtraindo 3 em ambos os lados da igualdade, obtemos que 2x1 é igual a 2x2, e dividindo 2 em ambos os lados da igualdade, temos que x1 é igual a x2, mostrando que minha função f é injetora. Para mostrar que a função é sobrejetora, temos que, dado um elemento y qualquer do contradomínio, tomarmos um x conveniente, que neste caso é x igual a y menos 3 dividido por 2, e concluir que f de x é igual a y, ou seja, f de x vai ser igual a f de y menos 3 dividido por 2, que está igual a 2 vezes y menos 3 dividido por 2, mais 3. Dividindo 2 pelo 2 que esteja multiplicando, temos que y menos 3 mais 3, isto vai ficar igual a y, provando que f é sobrejetora. Como foi provado que a função f é injetora e a função f é sobrejetora, podemos concluir que f é uma função bijetora. Seja a função g de r-0 em r definida por 1 sobre x. Nesse caso, a função g não é sobrejetora, pois não existe nenhum elemento x diferente de zero dos números reais, tais que f de x é igual a zero, pois se existisse, chegaríamos ao absurdo de que 1 seria igual a zero. Já que a função não é sobrejetora, podemos afirmar que a função não é bijetora. Agora, analisaremos a mesma função, onde o domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais menos o zero. Observe que a função 1 sobre x é injetora,
pois dados dois elementos do domínio da função, tais que h de x1 é igual a h de x2, não é difícil verificar que x1 é igual a x2. Agora, dado um elemento qualquer do contradomínio, tomando o elemento do domínio conveniente x igual 1 sobre y, temos que h de x é igual a h de 1 sobre y, que é igual a 1 sobre 1 sobre y, e isso daí fica igual a y, mostrando que minha função h é sobrejetora. Como h é injetora e sobrejetora, podemos afirmar que h é uma função bijetora. Observe que, para mostrar se uma função é injetora ou sobrejetora, inicialmente temos que analisar o domínio e contradomínio da função para ver se existe algum elemento que não satisfaça as propriedades convenientes. Não deixe de assistir o vídeo sobre função inversa, que é a continuação do estudo de função injetora, sobrejetora e bijetora. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!